Poxa, galera, agora é um pedido, sério mesmo. 67% da galera que consome conteúdo aqui do canal não é inscrita. Como assim, pô? Imagina, a gente tá quase chegando a 700 mil inscritos. Se essa galera toda, uma porcentagem dela se inscreve, nossa turma cresce cada vez mais, a gente consegue trazer mais conteúdo aqui pro YouTube por conta disso. Então se você ainda não faz parte do nosso time, se inscreve e considera rolar um pouquinho para baixo aqui, clicar no botãozinho se inscrever, que é muito importante pro canal e pra continuidade dele aqui no YouTube. Valeu? Muito obrigado. Então, se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Fala aí, galera do canal PSI Tranquilo, que é o Alisson Pavilac. Esse daqui era para ser um vídeo de analisar, aquele que eu faço um compilado com 3, 4 artes de vocês, alunos aqui do canal PSI, e vou modificando uma a uma. Porém, eu vi que tem vários erros que se repetem nessas artes, principalmente voltado para social media, e eu separei um conteúdo aqui com 7 tópicos desses erros que mais eu vejo nas artes dos alunos aqui do canal e também lá da loja Photoshop no curso de artes para social media. Como que você pode fazer para não errar mais isso daqui nas suas artes daqui para frente? Bora lá então? Bora vir comigo então que eu vou mostrar passo a passo e o que eu faria nessa ocasião para corrigir esses erros mais comuns. Vamos lá. Bom, galera, então aqui na tela do meu computador, vamos dar início então a esses 6 erros que a galera costuma deixar passar e que, se fossem corrigidos, ficariam ainda melhores as suas artes para as mídias sociais. Eu tô aqui com a arte que foi enviada através lá do Instagram, eu sempre peço, então quem quiser me seguir é @AlissonPavilac, acessa, procura lá no Instagram e eu publico stories quando eu tô buscando artes da galera, então se quiser participar é dessa forma que funciona, beleza? E foi deixa eu ver até, foi o Guilherme Martins que me enviou essa arte, uma arte feita para a hamburgueria Divino Burger. Através dessa arte dele, eu consegui identificar esses erros que são muito comuns, inclusive nas artes dos alunos dos meus cursos e do curso de artes para mídias sociais lá na loja photoshop.com.br. Fica aqui o convite também caso você queira participar, primeiro link aqui na descrição. Os erros persistem, as mesmas coisinhas, os mesmos detalhes que, se você conseguir corrigir, fica ainda mais da hora. Por exemplo, o tamanho, esse é o primeiro erro, o tamanho dos elementos. Veja que aqui não está correto. Ele quis dar maior destaque para o hambúrguer, mas veja como a lata de coca, nesse caso aqui, provavelmente seria no mínimo do mesmo tamanho ou até mesmo um pouquinho maior do que esse hambúrguer. Aqui as fritas também seria levemente um pouco maior. Então esse é o primeiro erro e isso que eu vou corrigir por primeiro na arte dele. Algo que ele fez legal aqui, que ficou bem separadinho, pasta por pasta, os elementos, maneiro. Então aqui, a pasta do hambúrguer, vou diminuir um pouquinho para não perder tanto o destaque que ele quis dar, né? E aqui a coca eu deixaria maior, só que a coca já entra dentro do segundo erro que eu queria mencionar para vocês, que são as perspectivas dos elementos precisam ser iguais. Por exemplo, esse hambúrguer ele tá um pouquinho de cima e a gente consegue ver mais o topinho dele. Até a batata frita tá num ângulo bem parecido do hambúrguer, mas a coca tá como se a câmera tivesse mais para baixo e você não vê aquela circunferenciazinha de cima dela, que seria o caso mais ideal. Então por isso eu vou até buscar uma outra coca melhor para esse quesito. Eu acabei encontrando na internet. Olha só, seria nessa perspectiva aqui para ele ficar num ângulo mais ideal com que os outros dois elementos que ele inseriu aqui. Então vou inserir essa coca no lugar e já vou aumentar para o tamanho que deveria ser, que é algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Eu vou aproveitar aqui as sombras, os outros elementos que ele utilizou. Só vou tirar um pouco, eu acho que está muito forte. É algo que eu também diminuiria essa intensidade aqui. E falando de perspectiva, é algo que eu mudaria também um pouco nessas batatas. Vamos lá, aumentando um pouquinho e dando uma leve perspectiva nela aqui, para ficar mais dentro da ideia com que está a arte. E aqui o hambúrguer, consequentemente, deixaria um pouco menos essa sombra forte no canto.
Tá, e na Coca eu vou precisar colocar o mesmo estilo de sombra, né? Pra ele ficar dentro de um padrão. Agora, galera, que a gente já corrigiu o tamanho e a perspectiva, que são as duas primeiras coisas, a gente precisa também equilibrar as cores e os contrastes de tom nas informações. Por exemplo, nas informações principais. Veja como que esse hambúrguer está dentro de um equilíbrio de cores totalmente diferente da batata frita e da Coca. Ela está muito mais amarelada, o tom como um todo. Então isso a gente pode corrigir com um ajuste simples. Selecionando, por exemplo, aqui o hambúrguer, a pasta como um todo, ajuste, equilíbrio de cores, e a gente vai organizar um pouco melhor isso. Então aqui a gente pode deixar ele um pouco mais quente e vamos colocar limitado apenas o hambúrguer de baixo, a pasta do hambúrguer, né? Então aqui, perfeito. Apenas nos tons médios, a gente já levando, deixando essa imagem um pouco mais quente, veja que ele já se adapta, se ajusta melhor aos outros elementos. E aqui também, um pouco menos amarelado, então a gente arrasta um pouco mais para o azul e deixa o hambúrguer mais quente. Com um simples ajuste, veja como que já deu para ambientar melhor. E aqui a gente precisa um pouco mais de contraste, que ele está meio apagado, as batatinhas. Então a gente pode pegar batatas e colocar aqui um ajuste de curvas, por exemplo, na pasta como um todo, e deixar ele um pouco mais contrastado e vibrante. Também, ó, coisa simples e que já ficou mais próximo de uma imagem com a outra. Não precisa se perder muito tempo, mas o básico para deixar um pouco mais homogêneo é interessante. Outra coisa que se encaixa dentro desse tópico, na questão dos contrastes, de cores e tudo mais, aqui as informações estão todas em branco. Não é algo errado de forma alguma, mas eu acho que poderia ter um contraste melhor. E também, inclusive, a legibilidade desse Adão lá atrás. Então eu faria de uma maneira um pouco diferente, colocaria um destaque em cima dele. Então, mais ou menos nesse estilo aqui. Deixa eu buscar só apenas onde estão as informações. Ah, texto e logo, aqui estão. Beleza, e é Adão mesmo, ó. Então para não ter erro. Eu vou pegar uma outra fonte, um pouco mais grossinha, que eu acho que vai servir melhor para esse exemplo. Bora lá. E eu não vou fazer aquele corte também para que as fontes não fiquem estranhas, ó. Por exemplo, lá ficou estranho, você não sabe se é um abão. Pode ser, por exemplo, uma junção de um B ali atrás. Claro, ó, que obviamente tua mente vai levar a crer que seja Adão, né? Mas tem uma técnica aqui que a gente pode utilizar nesse exemplo. Ó, se eu aumento aqui, eu posso colocar apenas os intervalos ali, as arestas, o traçado dessa fonte em cima dessa faixa que está escrito burger. E como eu falei de colocar um outro tom, eu posso trabalhar aqui com um degradê laranja. Eu acho que vai ficar bem interessante. Algo nesse sentido assim, ó. E o que eu vou fazer em cima dessa faixa? Ó, eu posso duplicar o texto, jogar para cima, colocar dentro de uma máscara de corte, e aqui eu vou colocar apenas um traçado nele, com esse mesmo degradê, de maneira interna, apenas com um risquinho, para que ainda você possa ver as fontes. Agora tirando o preenchimento, se liga. Ah, tem que tirar a sobreposição do degradê também. Vai ficar apenas o traçadozinho ali, ó, do texto. Inclusive a gente pode deixar ainda mais fino, para ficar apenas como um detalhe de fato. E ainda assim a fonte vai ficar legível, vai dar para entender realmente do que se trata. É uma tática, né? Então, ó, já vamos vendo como é que tava e como que vai ficando. Veja, ó, arrumando os elementos aqui, dando um contraste de informação, a gente já vai ganhando em destaque na nossa cena, na nossa arte. Eu vou tentar manter o máximo que eu puder aqui das informações originais. Outra coisa, eu acho que esses ketchups aqui, ó, voando, esses sachêzinhos, não estão acrescentando muita informação, não traz realmente uma vontade de comer esse combo aqui por causa desses ketchups voadores. Eu acho que poderia utilizar alguns dos elementos, alguns dos ingredientes utilizados ali no hambúrguer, por exemplo. Ficaria mais interessante como forma de vinheta. E não em todos os cantos, talvez, para não ficar tão poluído. Então essa daqui entra como uma
quarta, por exemplo, menção, uma mensagem mais direta, removendo essas distrações que não estão acrescentando tanto na sua arte. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover esses ketchups e eu vou buscar, por exemplo, uma batatinha frita, seria interessante, que na parte de cima, um tomate ou uma dessa cebola roxa, acho que é, aqui no canto, um hambúrguer, uma alface, enfim, um queijo aqui no canto, isso ficaria interessante. Então, ó, o que eu encontrei aqui? Uma batatinha frita, voadora, vou deixar bem grandona apenas aqui no canto. E vou fazer com esse mesmo estilo de vinheta desfocada que se colocou aqui no canto. Com o efeito então de desfoque gaussiano. Né? E do outro lado, vou colocar umas rodelas de tomate. Agora essa batata tá tão amarela que precisa do mesmo equilíbrio de cores que a gente mencionou para dar aqueles tons parecidos nas imagens que a gente acabou de trabalhar aqui. Aí, já ficou mais próximo. E outra coisa que a gente utiliza bastante para fazer vinheta, não apenas essas imagens, a gente pode desfocar a imagem como um todo. A gente vai fazer isso depois de fazer todo o tratamento. Você vai ver, a gente vai fazer uma vinheta com desfoque na borda geral. E também outra coisa que a gente utiliza bastante, que a gente já pode fazer agora, por exemplo, colocar um ajuste de curvas lá em cima de todas as camadas, deixar mais contrastada e escurecida as bordas. Porém, na máscara de camada desse efeito, a gente vem aqui com o pincel, por exemplo, pode ser, ou com um degradê e colocar o centro branco, ou melhor, o centro escuro, preto, para esconder essa região. Vamos colocar aqui o fluxo mais alto. Consequente, ele vai ficar iluminado no centro e as bordas mais escuras, trazendo essa tensão, essa vinheta que a gente busca na imagem também. É algo bem interessante de se utilizar quando você necessita, né, desse efeito mais centralizado na sua cena. Agora um outro ponto muito importante, pode ser o quinto dessa lista, que é a distribuição dos elementos. Eu acho que está tudo muito jogado aqui para cima e a gente poderia equilibrar um pouco melhor isso. Inclusive, ó, o texto aqui no logotipo, eu acho que está muito batendo lá no alto. A gente pode trabalhar um pouco isso, deixando um pouquinho menor até talvez. Só que com um leve intervalo entre o logo e o texto lá em cima. Pode ficar por detrás aqui do Adão, não tem problema, ou um pouquinho aqui pro lado, não precisa necessariamente estar centralizado. Mas nesse caso acho que eu vou deixar. E aqui, consequentemente, a gente pode utilizar esse espaço aqui debaixo para colocar melhor as informações. Só vou trazer um pouco mais esses elementos um pouquinho mais para baixo também. Vamos ver, vamos pegar aqui todos eles. Olha, eu acredito que aqui, consequentemente, a gente pode até aumentar um pouquinho o tamanho. Só que trazendo um pouco mais para baixo ficaria mais interessante. E daria um equilíbrio melhor de informação aqui na nossa tela. Outra coisa, galera, que entra num sexto tópico é o entendimento rápido do que está sendo ofertado, por exemplo, nessa arte. Beleza, a gente está vendo ali Adão Burger, 3 elementos, a gente supõe que é um combo, porém não tem essa informação e poderia ter, né? E, inclusive o valor para ficar um entendimento rápido, se for o caso nessa arte aqui. Então, aonde que a gente poderia acrescentar tudo isso e de que forma? Aproveitando esse espaço aqui debaixo, acredito que a gente poderia colocar já informação sobre o combo. Então, algo, por exemplo, inclusive utilizava essa base dessa bancada para colocar o texto, por que não? Vamos tentar fazer algo dessa forma. Colocando a mesma fonte que eu utilizei ali na palavra Adão, até para a gente não ter muitas fontes diferentes na arte, isso daqui não fica legal. Eu vou pegar e colocar uma perspectiva semelhante ao que está aqui nessa borda. Então eu vou converter, clicar no botão direito do mouse, converter para forma, para facilitar inclusive isso.
E como mencionei, para não ficar naquela cor branca, eu vou trabalhar um pouco com as outras cores. Inclusive pode ser algo semelhante ao que a gente já tem aqui na bancada. Então vou buscar um degradê próximo às cores que eu tenho aqui. E aqui, galera, para ficar ainda mais rápido o entendimento das informações, a gente pode colocar algumas setinhas, talvez, ou algum caminho, levando a entender o que seria esse combo, que no caso é a lata de coca, o hambúrguer e a porção de fritos. Eu suponho que seja isso. Então, poderia fazer alguma ilustração dessa forma. Tá curtindo as dicas? Então saiba que a gente tem um curso completo de artes para social media na loja photoshop.com.br. Esperando por você. Primeiro link embaixo na descrição. Bora lá que eu vou passo a passo mostrando vários estilos, várias técnicas de criação. Também vou dando dicas de design no decorrer disso tudo para você entender o conceito e não só ir aplicando sem cabimento nenhum, jogando essas informações na sua tela em branco. Então bora lá, esperando cursos de arte para social media. Se o botão de compra estiver disponível é porque sua vaga está esperando por você. E o que me vem em mente é fazer tipo como fosse um caminho tracejadinho com o pincel, por exemplo, pode ser que fique legal. Fazer aqui um trabalho de pré-definição de pincel com espaçamento, ó, vai ficar maneiro. Ó, dessa forma aqui um caminho, pode ser que fique legal. Vou colocar aqui uma outra cor, algo que a gente tem aqui na imagem, a gente pode ir trabalhando dessa forma. Ó, show. Então saindo do combo como se fosse aqui alguma coisa levando para coca e colocar a informação, só vamos colocar a suavização maior para que fique mais suave o traço, né? Aí. E até podemos trabalhar com um ajuste de marcador para colocar as informações trabalhadinhas na nossa imagem. Como por exemplo aqui, ó. A informação da lata de coca poderia ficar sobre essa curvatura, que ficaria interessante. Mesma coisa a gente faz no hambúrguer e na batatinha frita. E para que fique bem legível a informação, a gente pode deixar nessa cor inclusive também. Algo parecido com isso, vamos ver, vamos trabalhar um pouquinho mais para ficar mais bonito aqui. Aí legal, agora a gente pode colocar aqui o hambúrguer e a batata frita da mesma forma. Nesse ponto já entra até o acabamento profissional, galera, que ali já uma sétima dica, por exemplo, além disso tudo que você pode fazer um trabalho mais artístico para sua arte, que fica interessante e bem original. Que, por exemplo, essa linha tracejada é algo totalmente único na sua arte, que você consegue mostrar no que seria esse combo, né? Aqui embaixo a gente pode até fazer um complemento com o arroba. Eu aqui não sei exatamente o arroba lá, mas eu vou colocar arroba Divino Burger, né? Poderia ser colocado aqui na parte de baixo. E aqui também em branco, por exemplo. Então, galera, como que estava antes e agora com essas correções, a gente pode fazer então esse acabamento profissional, finalizando com, por exemplo, aquela moldura feito de desfoque gaussiano, que fica muito interessante. Como que a gente pode fazer? Vamos mesclar todas essas informações aqui de baixo numa única camada aqui de cima para fazer então esses ajustes finais. No Ctrl Shift Alt E a gente consegue mesclar tudo que está aqui embaixo numa única camada lá na parte de cima, para a gente fazer esses acabamentos profissionais. Você pode até colocar, por exemplo, dentro de um objeto inteligente, clicando com o botão direito do mouse, vindo em filtro, desfoque gaussiano. Veja, olha, ele vai desfocar tudo. Porém, a gente, na máscara de filtro inteligente, a gente com a cor preta, indica que a parte do centro vai ficar visível. É semelhante ao que a gente fez aqui. Semelhante não, idêntico ao que a gente fez aqui. Inclusive, você pode utilizar a mesma área para dar o mesmo destaque aqui. Veja que ele vai ficar desfocado toda a parte lateral da sua arte.
dando efeito e destaque apenas ao centro, trazendo novamente aquele efeito vinheta e chamando a atenção da pessoa para o centro da sua arte. Olha que legal, então ele vai perder definição nos cantinhos e deixar bem focado na parte do centro. Aqui você também pode trabalhar com um efeito de câmera raw para dar um detalhe final na sua arte. E isso daqui seria melhor que se fosse numa outra camada, porque aqui a gente já está utilizando o filtro inteligente. Outra coisa bem legal que a gente utiliza bastante é alguns efeitos de texturas final ou inclusive de iluminação. Aqui é bem opcional, mas eu acho que fica interessante quando você quer algo bem artístico na sua edição. Esse efeito de luz aqui, ó, por exemplo, fica muito massa de você utilizar apenas com o modo de mesclagem, ó, em divisão. Veja que show que fica e dá um destaque absurdo para a sua arte aqui ao centro. Claro que você pode vir tirar um pouco a opacidade para não deixar tão forte assim, se for o caso. Mas eu acho que é um destaque que vale a pena ser colocado. Ó, veja, sem e com. E antes e depois dessa nossa edição, com esses dois efeitozinhos você já consegue um acabamento profissional bem da hora. Recapitulando então aqui, galera, a gente foi lá no passo 1, regulando o tamanho dos elementos para que eles tivessem uma proporção real, mexendo também na perspectiva deles, com o mesmo intuito para deixar ainda mais realista. Também o próximo passo foi buscando um realismo mais próximo ali dos elementos. A gente corrigiu os equilíbrios de cores e daí a gente já pegou e modificou também os contrastes e tons das informações. Quarto passo, a gente deixou a arte com uma mensagem mais direta, removendo aquelas distrações que não estavam acrescentando muito na arte, que eram os casos daqueles ketchups ali no cantinho. E no próximo passo a gente foi e regulou melhor a distribuição dos elementos. No sexto passo a gente deixou aquele entendimento mais rápido do que se tratava. Quando a pessoa bate o olho, ela já sabe do que se trata, que é um anúncio de um combo, burger, com os elementos que ele vai ter na sua arte, enfim. Inclusive aqui nesse ponto eu acho que a gente poderia colocar até mesmo o valor. Tem algumas empresas que preferem não colocar, enfim, mas às vezes é algo que você poderia colocar, talvez dessa forma aqui no cantinho, ó, caberia legal. Vamos ver, só rapidão aqui colocar pra gente ver como é que poderia ser essa distribuição das informações referente ao preço. Pronto, ó, galera, algo assim no cantinho já sem segredo, já fica bom, a informação bem entendido, né? Dá para saber que é referente ao combo, sem segredo, e esse entendimento rápido fica ainda mais rápido do que se trata essa arte. E o acabamento profissional para a gente conseguir aquele efeito de arte cinematográfica no final das contas. Curtiu essas dicas? Espero que elas sejam muito úteis aí para você evoluir a qualidade final das suas artes para social media. Esses erros se repetem e muito. A maioria das artes que eu peço lá no meu Instagram, no @AlisonPavilac, se você quiser me seguir, segue lá. Eu vejo esses erros se persistirem, arte após arte, autor após autor. Então, se você tirar uma coisinha que seja algo aqui desse vídeo e conseguir aplicar nas suas artes, tenho certeza que você já vai estar progredindo legal e em breve suas artes aí estarão 100% funcionais, não apenas bonitas esteticamente, mas trazendo de fato resultados para sua página, para a página do seu cliente. Valeu, muito obrigado então pela sua atenção até o final desse vídeo. Ficou um pouquinho mais longo, mas eu acho que é um conteúdo relevante, então se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, pô, se está até agora vendo o vídeo e não se inscreveu, ainda não faz parte do nosso time. E tá quase chegando a 700 mil inscritos aqui no canal, muito maneiro essa marca e vamos lá, vamos tentar bater essa marca aí junto com vocês. Valeu, quem falou foi o Alisson Pavilac, então e até a próxima.